Peguem sua pipoca e sua Coca-Cola gelada, porque está começando a sessão da meia-noite do Acredite Se Quiser. E hoje nós estamos aqui para dar um passeio pelos pântanos de Londres à lua cheia, não é mesmo, meu malvado favorito, Fernando Ribas? É isso aí, Mr. PH. Sacanagem. Tô zoando, ele não tá aqui hoje, mas hoje é eu e o PH aqui. E ó, arrisco dizer que esse filme aí tá no top 5 de filme de lobisomem, cara. Eu gostei muito, eu revi esse filme pra gravar esse podcast aqui e eu gostei muito, muito mesmo. Eu também. Nós vamos comentar isso daqui a pouquinho. Eu revi, como nós estamos fazendo essa nova série de filmes e tal. Então todos os filmes que a gente vai falar aqui, a gente deu uma revisitada neles. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre coisas perigosas na noite de lua cheia. Mistérios da meia-noite. Hello. Do you want to play a game? I see dead people. The Force will be with you. Here's Johnny. Pick up your phone and call the professionals. Go, Ghostbusters. Go into the light. E.T. home phone. Come quietly or there will be trouble. Unclean spirit! Shove it up your ass. In the name of our Lord Jesus Christ! Come with me if you want to live. Acredite, se quiser. Ô Ribas, putz, quando a gente começou a elaborar aqui pra te gravar e tal, e separar os filmes, a gente fez uma lista, né? Você fez uma lista ali, eu já tinha uma lista também. E um dos que tava ali, tinham vários, claro, iguais. Mas um dos que tava ali, principal, destacou, que me chamou, foi Um Lobisomem Americano em Londres. E meu amigo, como você disse no início, top 5 de filme de lobisomem, até hoje. Sim, é muito bom, cara. Inclusive, era o motivo do cagaço da molecada nos anos 80, né, cara? Molecada inteira, em massa, falava sobre esse filme aí. Porque, cara, o filme é cheio de efeito prático. O filme não só tem efeito prático. Só efeito prático, né? Não tinha computação gráfica nessa época aí. Pois é. E a transformação dele é uma parada, cara, impressionante. Assim. Cara, até hoje, Ribas, até hoje, cara, Sim. é muito bom, é muito bom. Me lembrou o Manimal. Lembra do Isso. Manimal? Sim, claro, sim. Cara, você vê ali detalhes, e como ele é todo efeito prático, com animatrônico e tudo mais, você vê detalhes ali dele transformando que não perde aquela veracidade, igual é com a CGI. Eu vi filmes mais recentes, lobisomens e tudo, até teve um com o Benício Del Toro e tal. Cara, nenhum deles teve uma transformação tão bacana igual a desse. Nenhum. Esse do Benício Del Toro é um remake do filme Wolfman de 1941, né? Da Universal, sim. Isso, que é o lobisomem clássico lá e tal. Que ele era mais humanoide do que lobo, né? Esse do lobisomem americano em Londres, ele vira um lobo gigante, né? Que anda com as duas patas e tal. Mas é um lobo, tem a anatomia de um cachorro mesmo, né? Bem assustador. É muito bom. É muito bacana, mas acho que revendo o filme, igual a gente falou, né, Ribas? A gente tá revendo esses filmes agora, porque é uma coisa, você assistiu o filme 10, 15 anos atrás, mais novo e tal. Mais até. Pois é, a cabeça muda. O nosso conceito ali muda. Então, a nostalgia prega peças na gente. Cara, eu vi esse filme numa época em que eu acreditava que na minha rua tinha um cara que virava lobisomem. Então era outro peso, né, que tinha o filme. Ô, Ribas, eu já contei isso aqui, não acredito se quiser, nos episódios de Lobisomem. Eu vi esse filme numa época que eu era novo, criança, e eu tenho um tio que ele é o 7º filho depois de 6 mulheres. Ih, caraca aí. Então aí tinha ferrou. essa história da família. Ele vai vir te pegar. Ele vai transformar Aí e vai vir ferrou. atrás de você. Então, meu amigo, meu cagaço ali era nível familiar. Pô, cara, Bom, esse filme aí é de 81, né? 1981. E o ator é a cara do Marcelo Adnet, né, cara? Lembro bastante, lembro. Mó galanzão da época. Inclusive, eu tava vendo, essa é uma vantagem. Inclusive, eu vou até falar isso aqui também, igual eu já falei no último episódio. Eu tenho coleção de DVD. O Ribas já até me zoa. Você faz coleção de DVD? Faço. E uma das vantagens da mídia física são os extras. Se um dia tiver um apocalipse, tu vai poder ver os filmes ainda, né?
Se não acabar a energia, eu posso. Senão eu vou ficar olhando pra eles chorando. Ai. Mas a vantagem é esses extras. E no DVD do Lobisomem Americano em Londres tem uma entrevista com o John Landis, o diretor, em que ele estava olhando vários outros atores para interpretar ali o papel, fazer o papel principal. Inclusive ele queria usar os atores do Irmãos Cara de Pau. Tinha sido um sucesso ali na época e tal. Só que uma vez ele viu Inclusive o John Landis dirigiu os Irmãos Cara de Pau, o The Blues Brothers, né? Exato. Ele é o diretor do Blues Brothers. Com a amizade ali com o John Belushi e tudo mais, eles queriam reproduzir essa química que eles tinham lá. Só que como não ia ter uma interação, assim, o filme inteiro entre os dois, ele achou melhor não. E um dia, vendo uma propaganda de televisão, ele viu esse ator de uma propaganda, o David Naughton, que fez o David Kessler, do filme principal. E ele bateu o olho e, cara, ele falou assim, cara, não me leve a mão, mas eu bati o olho nele, achei ele lindo e o tipo do cara que eu queria pro papel. E ele ganhou o papel por isso, por uma propaganda que ele fez, não sei se foi de shampoo, alguma coisa. E ganhou o papel. E o estúdio foi contra, não queria. Ele bateu o pé e contratou esse cara. E, cara, é uma decisão bem acertada, porque ele casa bem no papel. Eu achei que ele ficou bem no papel. Então, o outro ator que faz um amigo dele que morre lá, o Griffin Dunne, ele fez um filme também que era muito conhecido nos anos 80, chamado After Hours, que se passa em Nova York. É um filme meio doido, cara. Em português aqui, eu até fiz uma pesquisa, era Depois de Horas. É um filme meio maluco de um cara que tá tentando chegar em casa em Nova York e tal, e ele encontra uma mulher muito doida. É um filme bem esquisito. Esse eu não conheço, não. Cara, esse filme é um filme do Martin Scorsese, esse After Hours aí. Pra te falar a verdade, nenhum dos atores que fez esse filme eu vi em algum outro filme. Nenhum deles. Pois é, mas, cara, eu achei que foi uma decisão acertada botar um cara que não era muito conhecido na época, né? Sim, porque até eles estavam apostando num gênero ali que não tava tão em alta na época. Saquei. A gente tava até vindo ali do Exorcista, que teve uma repercussão na época de lançamento muito negativa, gerou muito comentário ruim, muito boicote. Então, era um gênero ali que na época, assim, não tava tão em alta. Inclusive, foi um Lobisomem Americano em Londres que mostrou que o gênero terror tinha muito a oferecer. O primeiro Oscar pro gênero terror foi dado para esse filme, na maquiagem. Inclusive, a categoria de maquiagem foi criada por causa desse filme. Inclusive, o cara que fez a maquiagem desse filme aí, que criou aí a estética do lobisomem, é um cara chamado Rick Baker. Gênio. E ele, cara, ele fez nada mais nada menos do que o Catman lá do Michael Jackson no Thriller. Fez outros filmes aí, aquele do Tinha um Pé Grande, o Hóspede do Barulho. Ele fez os macacos do Tim Burton, do novo Planeta dos Macacos. Novo assim, né? Daquele remake. De 2001, né? O remake de 2001. O cara assim, é referência com relação a isso, né? De criar monstros e tal. Inclusive, ele fez o remake do Wolfman, com o Benício Del Toro lá, que é de 2010, né? Uhum. Ele que fez também. Esse cara é brabo. E aqui, você citou o Rick Baker aí. Quem viu esse filme ficou maluco com os efeitos e quis, assim, trabalhar com esse povo todo. Você sabe quem foi, né? Quem? Michael Jackson. Pode... cara, o Michael Jackson, ele quando ia fazer alguma coisa, ele chamava os melhores, né? Sim, e quando ele assistiu um Lobisomem Americano em Londres, ele já estava escrevendo o Thriller, e ele queria dar aquela cara pro clipe do Thriller. Então ele contratou o John Landis, que é o diretor, contratou o Rick Baker, que é o maquiador, o cara dos efeitos especiais, e contratou toda a equipe técnica do filme para fazer o videoclipe do Thriller. Tanto que as pessoas conhecem só aquela partezinha da música. O clipe, o Thriller inteiro, ele tem mais de 10 minutos. Ele tem uma historinha, tal, até chegar na música. E toda essa história foi feita pelo John Landis. E os efeitos especiais pelo Rick Baker. Então, o Michael não poupou grana, sacou, pra fazer isso. Tanto que foi o sucesso que foi. Inclusive, a voz que tem a narração no início da música Thriller é do Vincent Price, né? Sim. Famosíssimo ali, dos filmes da Hammer e tudo mais. Que era um ator clássico aí de filme de terror, né? Tem uma voz bizarra pra caramba. Bigodinho Clark Gable. Uhum. Bigodinho nos 30, né? Isso, ele era a cara dos filmes da Hammer ali, da época de ouro do cinema de terror. Sim. Mas vamos lá, vamos falar do Lobisomem Americano em Londres, o filme. Ele foi atacado por uma criatura assustadora e agora é vítima de uma terrível maldição. Um lobisomem americano em Londres. Em noite de lua cheia, todo cuidado é pouco. Semana Halloween no Cinema em Casa. Amanhã, 2 da tarde.
Vamos lá, falamos que nós revisitamos o filme recentemente, então com a cabeça de hoje vem muitas críticas ali. Não estou criticando o filme, o roteiro, nem nada, o filme funciona ainda hoje. Você vê ali, belezinha, bonitinho, fechadinho. Mas, cara, tem umas coisas ali que pra mim não fizeram muito sentido. Eles chegaram ali no... Como é que é? Cordeiro Esquartejado? O nome do lugar que eles foram lá, né? Do barzinho. São dois amigos fazendo um mochilão na Europa, num lugarzinho do interior lá que eles não falam que lugar que é. Mas próximo acho que da Inglaterra, do Reino Unido ali, né? Interiorzinho da Inglaterra. Exato. Então é um lugar assim, meio roça, não tem nada em volta, estradinha de terra, então o filme começa com eles chegando nesse local aí de carona, uma caminhonete cheia de ovelha, né, cara? Sim. Cara, é muito legal que o filme ele passa assim, os primeiros 5 minutos mostrando paisagem, tipo assim, não tem nada aqui perto, cidade, Sim. nada, e faz questão de mostrar que eles estão no meio do nada. E aí o filme começa exatamente o que você falou, eles descendo ali, se encaminhando pro vilarejo, entrando nesse barzinho, nesse pub que eu falei lá, que é o Cordeiro Esquartejado. Alguma coisa assim, bem bizarro, com um lobisomem na capa. Pô, que já remete a um ritual satânico, né, cara? Sim! Eles entram lá e, porra, ainda tem uma porra de um pentagrama na parede, de vermelho, cara. né? Cara, sangue, sei lá. Ô, Ribas, aí que é um ponto que vai entrar na minha crítica. Você chega ali, você vê que tem esse nome, o bar. A placa do bar é um lobo com um bicho todo ensanguentado na boca. Você entra lá, tem aquele altar com velas e o pentagrama lá. E até quando o amigo dele lá pergunta, e esse pentagrama na parede? Aí todo mundo para assim, e eles já não são mais bem-vindos ali. É porque eles sabem de alguma coisa, eles sabem do lobisomem. Foi o que deu a entender ali, né? Que a galera sabia que tinha um bicho ali, um lobisomem e tal. Talvez aquele pentagrama seja alguma coisa pra proteger, né? Foi o que eu imaginei. Assim. Sim, pra proteger eles do lobisomem, não ir ali pegar eles e tudo. Mas, cara, ele não faz muito sentido na história do filme, em nenhum momento é mostrado isso, tudo porque eles querem em segredo. Que eles não podiam contar pro cara, deixar o cara sair. E eles não queriam contar o segredo pro cara, não queriam deixar o cara sair, ficou naquela, o cara saiu. É segredo, né, cara? Segredo normalmente não se conta mesmo, né? Pô, mas que segredo, Ribas? E depois o lobisomem atacou o cara, eles mataram o lobisomem, dá um tiro lá, ele viu que era lobisomem, que o cara transformou em homem na hora. Pegaram ele, fizeram uns curativos nele e deixaram no hospital. Tipo assim, a gente não vai contar a história do lobisomem pra ele, mas vão deixar ele virar um lobisomem e ir embora. Porra! Mas a questão é que desde o início eles não pareciam ser benquistos ali, né, cara? A galera não era muito amigável, né? Então... E aí rolou esse desentendimento meio nada a ver ali, o cara foi atirar um dardo lá e errou, e o cara ficou puto e botou a culpa nos turistas, né, cara? Ele usou aquilo de desculpa, né? Porque não tinha motivo nenhum pra ele falar, pô, você me fez errar, eu nunca erro. Só que aí ficou uma coisa meio conflito, né, cara? Porque alguns ali estavam, que se dane, deixa eu morrer mesmo. E outros estavam, não, a gente tem que ir lá, pô, salvar eles, né? Ô, Ribas, eu esperava ali, porque igual eu te falei, tinha muito tempo que eu tinha visto, eu não lembrava desse inicinho, desse plot aí. Tinha que ter um contexto ali depois no filme, que aquele pessoal ali era parte de algum clã, ou era alguém da família deles, alguém muito querido, que eles meio que protegiam ali pra não ser lobisomem, ou era um segredo de uma família. E não tem nada disso. Não tem nada, não explica nada, né? Não explica. O meu ponto ali é que o ódio deles pelos forasteiros e em guardar o segredo do lobisomem é gratuito. Não tem um mas porquê. isso aí acontece na vida real também, né? Tu chega num lugar que não era pra tu estar ali, a galera não é muito amigável, não, dependendo do lugar, né? Sei lá, achei que eles não queriam contar o segredo, mas deixaram os dois ir lá e depois arrependeram. Bom, enfim, passa esse perrengue todo, o amigo dele é morto, trucidado. E, cara, uma coisa que tem nesse filme aí que eu não vi em outro filme de lobisomem é que as vítimas do lobisomem voltam pra assombrar o cara ali, o lobisomem, né? Então, mas aí que tá, cara. Aí eu vou te dar agora a prova contundente do lobisomem. É porque esse filme aí, cara, ele traz essa coisa do lobisomem ser uma parada demoníaca mesmo do inferno, sacou? Uma parada sobrenatural, uma maldição mesmo. Os outros filmes de lobisomem que tem, pelo menos os que eu vi, era mais assim, um cara, um shapeshifter, virava uma fera, saia matando e acabou. Esse filme não, ele tem um pouco mais de profundidade, ele traz essa coisa do sobrenatural ali, do cara começar a ver espírito, o amigo dele volta pra falar com ele quando ele tá no hospital, e o cara com a maquiagem muito bem feita, né, cara? Com a cara com uma lanhada de unha na cara, no peito, no pescoço. Pô, e cada vez que ele vai aparecendo depois, ele vai ficando mais podrão. Cara, ao longo do filme ele vai aparecendo pra ele, pro amigo, né? E aí ele vai apodrecendo ao longo do filme, né? Ele vai ficando cada vez mais, vai virando um zumbi bizarro. Pois é, mas aqui, me explica. Como é que um espírito vai apodrecendo? Isso aí foi uma viagem que eles tiveram na época lá, né, cara? Mas o lance também é que ele fala no início, ele fala pro amigo dele que vai virar lobisomem, fala, você tá com a maldição, o último lobisomem tem que ser morto e o último lobisomem é você.
E aí, porque eu fui morto por um lobisomem e você ainda tá aqui, eu vou ficar preso. Então se mata aí pra tu me libertar. A mensagem era essa. Exatamente. E você bem lembrou aí que o amigo dele lá, o que falou pra ele lá que ele era o último lobisomem, que ele precisava ser morto pra ele ter o descanso dele. Ele era o último lobisomem. Lembre disso que eu vou voltar nisso mais pra frente, tá? É, porque o lobisomem que deu uma lanhada dele morreu, né? Os caras Sim. mataram. Os caras do lado do pub lá deram um tiro nele. Agora, pô, por que os caras do pub não foram e caçaram o lobisomem antes dessa treta toda? É, eu pensei nisso também, cara. Acabava o filme. O filme ia ter 5 minutos. Aí não ia ter filme, né? Mas eu pensei nessa história aí também. Bom, como eles não dão explicação nenhuma, qualquer coisa que a gente fala aqui vai ser pra justificar uma parada que não tem no filme, né? Uhum. Cara, todo o filme, inclusive a maioria dos filmes que a gente vai citar aqui tem essa conveniência do roteiro. Se fosse assim, a maioria dos filmes se resolveria muito rápido e não tem um filme. Então, paciência. Sim. Faz parte. Mas, cara, eu vou te falar que a falta de explicação desse cenário inicial aí, que desencadeia do cara virar lobisomem depois, não me incomoda, não. Não, também não me incomodou. Igual eu te falei, não estragou em nada o filme pra mim. O filme continua sendo muito bom. Só que uma coisa que eu fui notar agora que eu assisti, mais crítico, com aquele olhar mais amargurado pela vida, falei, opa, peraí, isso aí ficou muito gratuito. Porque é isso, tá lá naquela situação, a galera vivendo ali, tu não sabe muito bem o que tá acontecendo. Tem uns caras ali, eu não sei se tu provavelmente viu dublado, né? Mas eu vi em inglês. Tu viu em inglês também? Eu só vejo dublado quando não tem alternativa. Sabe por quê? Antes que o pessoal venha tacar pedra e falar, pô, PH é metido, você ver filme. Cara, o áudio original tem muita coisa que se perde na dublagem. Entonação de voz, pronúncia, piadas, trocadilhos. Então eu prefiro sempre que possível em inglês. Eu também. Bom, mas eu não tenho alternativa também, né? Eu tenho que ver em inglês. Mas tem uns caras ali naquele pub que tem um sotaque irlandês também, cara, não é nem inglês. É uma parada meio... Os caras são meio agressivos, né? Mas é uma mistura ali do pessoal ali da Irlanda com a Inglaterra e tal, mas é o pessoal do interiorzão da Inglaterra, aquele sotaque caipira carregado. E tem uns caras esquisitos nesse pub, né, cara? Uns caras todos são esquisitos, todo mundo. Porra, cara. Todo mundo ali esquisito. É por isso que eu tenho medo da Europa, cara. Por isso que eu não vou pra Europa. Cara, é um país assim... É um continente muito antigo, e as histórias deles remetem muito antes do Brasil existir, de outros países, é o continente mais antigo. Então as lendas ali, as histórias ali são muito mais enraizadas, principalmente pro interior ali. Sim. Mas, pô, essa parte do filme, do sobrenatural, do cara ter essa visão do amigo dele que foi morto pelo lobisomem, e o cara fala, ó, na próxima lua cheia tu vai se transformar, tu vai mudar, se mata aí, porque senão tu vai causar problema, vai matar gente e tal. Essa parte dessa conexão dele, né, ao longo dos dias ali que vão se passando, é muito maneiro, assim. Eu achei isso muito legal, e não tem, assim, outro filme de lobisomem, né? Dessa questão demoníaca aí do bicho, a maldição mesmo, né? Tu não vê muito disso em outro filme. Pois é. Isso eu achei muito legal. E uma curiosidade também muito interessante, que eu só fui ver também nos extras do DVD. Você sabia que todas as músicas da trilha sonora desse filme são com a palavra lua? Blue Moon, que inclusive é a abertura do Beijo do Vampiro da Globo. Não, sim, mas todas as músicas da trilha sonora são sobre lua, todas. Sim, mas a música que toca no início e no final se chama Blue Moon, que é uma música clássica, só que no início ela toca uma outra versão dela, assim. Isso. Inclusive, o efeito Mandela me pegou muito nesse filme, porque eu jurava que a transformação dele era com a Bad Moon Rising, do Creedence. Toca antes essa música, né? Toca antes, ele transforma justamente com a Blue Moon. Eu até sei porque tu gosta dessa música aí. Porque tu é fã de Supernatural. Também. Supernatural, a gente já falou lá na Acredite Se Quisesse, não estaria aqui com certeza. Eu e o Riba somos fãs de carteirinha dos dois caras lindos que caçam monstros. Não, fale por você. Eu não sou, não. Inclusive, Supernatural tem histórias muito boas de lobisomem, muito boas. Mas enfim, isso tá lá no episódio que quiser dar uma escutadinha lá. Voltando ao nosso filme, senhor Fernando Ribas, vamos chegar ali na parte que pra mim é o ápice do filme, a cereja do bolo, a transformação dele que a gente já falou. Pô, é muito bom, cara. E é doloroso, né, cara? Você sente o cara tá sofrendo mesmo. E ele rasgando a roupa, que ele tá com calor, que ele tá queimando. Cara, putz, é muito bom. Cara, contraindo os músculos. O ator foi bom ali nessa parte, né? Porque tem umas partes ali que é animatrônico, que corta a cena ali, e aí tu vê a mão esticando, o pé esticando também, né? Ficando ao contrário cabeça, e tal. Isso. A cabeça, mas só que tem parte que é o ator com alguma maquiagem ali, pelo falso, né, e tal. Ele falou que ele demorava 8 horas pra colocar aquela maquiagem e mais 8 horas pra tirar. Cara, bizarro pra cá, muito bem feito. Muito bem feito. Cara, eu acho que ele resistiu ao teste do tempo justamente porque ele é feito em efeito prático. Efeito prático, quando ele é bem feito, ele não envelhece mal.
É, cara, CGI não dá, né? Não, Quando é cara, muito velho, CGI assim, tu você vê vai hoje em fazer dia, com a não dá. tecnologia daquela época. E que passa anos ali, as pessoas ficam com a visão mais apurada pra identificar nuances e defeitos. E com o tempo isso fica mais evidente. Acho que o segundo filme da trilogia nova de Star Wars, né? Não me lembro qual que é o nome, o título. Qual que é o segundo filme? O Ataque dos Phantom Clones. Menace? O Ataque dos Clones. Tem uma cena ali que tá o Obi-Wan e o Anakin num bar conversando com a criatura lá, com o alienígena. E o alienígena vem senta na mesa do restaurante pra conversar com eles. Cara, é Você não vai vender bastões mortais. É ridículo, cara. A luz é diferente. Tu vê que o bicho não tá ali, sacou? Não, cara, o George Lucas, ele levantou uma bandeira na época disso. Ele batia a mão no peito e se orgulhava em falar que tudo foi feito com fundo verde e tal. Na época foi foda, foi muito legal, mas hoje em dia é muito datado. Muito. Incomoda muito, principalmente a Ameaça Fantasma primeiro ali, você vai ver, é muito datado. Não é à toa que o Mandalorian foi todo efeito prático, quase, né? O bebê Yoda é um animatrônico, né? Controlado lá e tal. É mesmo? É. É o Frank Oz que faz ele também? Cara, não sei quem fez, mas eu sei que é um animatrônico e ficava um cara controlando remotamente, assim, as reações, né, movimento e tal. Interessante isso, É um bonequinho. E lá, voltando no nosso filme, uma coisa que eu não perdoo esse filme, se eu vou pôr na balança ali e pôr um defeito grave que o filme tem, não mostra o lobisomem, assim, inteiro, direito, hora nenhuma do filme. Mas isso aí é limitação, né, cara? Limitação cara, da mas época. putz, você tá vendo um filme de lobisomem, você quer ver o lobisomem. Mas ia ficar tosco, eu acho, sabia? Eu acho que eles resolveram não colocar, porque ia falar, puta, é um cara com a roupa, sacou? Ia gritar, é um cara com a roupa. Assim eu concordo, putz, mas o filme cria toda uma expectativa em você, a transformação. Inclusive tem na cena que ele tá perseguindo um cara que tá no metrô, o cara subindo a escada rolante. A única parte que aparece ele quase que de corpo inteiro é na parte do metrô. É isso que eu ia falar agora. Na hora que tá subindo assim, que ele vai pegar o cara na escada rolante, você vê assim, e é coisa de 3 segundos, ele inteiro, de corpo inteiro, e corta. Essa cena eu achei meio tosca, cara. Mas acho que ela foi feita pra mostrar o lobisomem. Não, tudo bem. Não o lobisomem tosco, a cena em si. O ator ruim, sacou? Ah, não. Porra, o cara chega na escada rolante, em vez de ele correr na escada rolante, não, ele se joga na escada rolante. Porra, a pasta de documento espalha pela escada fora e quando o cara vira, ele tá com o nariz sangrando. Bateu a cara no chão, bateu a cara do escada rolante. E, cara, essa foi a primeira transformação dele. Aí ele acorda num zoológico, meu amigo. Peladão no meio dos lobos. Pelado no meio dos lobos. E tem uma cena do vem cá que eu vou te dar uma balinha, né? Com o garotinho. Rouba o balão dele pra ir tampando os negócios e correndo. Porra, cara, tem uma cena cômica nesse filme, né? Cara, esse filme, ele puxa por um lado ali do humor negro, aquele terrível. Não é tão evidente assim esse humor, mas ele aparece em alguns momentos. Porra, o lance do cinema pornô lá, que era uma parada nos anos 80, cara, né? eu ia comentar isso agora, porque da segunda, depois que ele vira, ele vai lá pra polícia, pede pra ser preso, ninguém prende ele, tenta se matar, não consegue, e ele vê o amigo dele, o Jack, entrando num cinema pornô, cara. O amigo dele tá Evil Dead nessa parte, total, com os olhos pra total. porra. Inclusive, esse DVD fala que todas as outras aparições dele, ele apareceu 2 vezes antes dessa. Foi com maquiagem, tudo, efeito prático. Nessa aí, eles fizeram um animatrônico pra colocar lá, pra ficar com ele, porque ele tava tão detonado já, tão na caveira, que não dava pra fazer em maquiagem. Foi um animatrônico. Mas ele fica lá, no cinema, conversando com o amigo dele, vê as outras vítimas, que ele matou na noite anterior como lobisomem. Sim. E, cara, isso tudo rolando no filme pornôzão ali no fundo, e ele fica lá dentro do cinema pornô. Mulher com os peitos de fora, os caras com os bigodão. Aqueles pornô bem anos 70. Aquelas músicas nos 70 com baixo, com a linha de baixo maneira, sacou? Porra, bizarro pra cacete. Pô, e ele resolve ficar lá dentro até anoitecer, cara. Ele vira lobisomem lá dentro do filme pornô. E a segunda transformação acontece com o filme pornô de fundo, cara. Porra, cara, sim. E o tiozinho lá, o lanterninha, ele fala, pô, sai daqui, vai embora, e o tiozinho morre, cara. Putz, grila. E, cara, eu achei, assim, o final do filme direto. Não teve muita enrolação, sacou? Ele, pra mim, ali, ele quis se matar, ele já tinha tentado se matar antes, não conseguiu. Ele não se esforçou muito também, né? Vamos combinar? Cara, ele não fez muita coisa ali quando ele era lobisomem. Ele transformou 2 vezes. A primeira ele matou gente, a segunda ele arrependeu e morreu. Pra ele tirar a própria vida, ele não se esforçou muito também, né? Já tava no final do filme, já sabia que ele ia pro saco. Aí os roteiristas resolveram não estender muito essa parte. Agora, teve uma coisa que eu não gostei nesse filme aí. O quê? Pô, as alucinações que ele tinha, cara, de assassinato. Porra, apareceu um bicho lá igual os alienígenas do Killzone, cara. Pô, pra matar a enfermeira. Então tinha umas viagens assim. Eu interpretei aquilo ali como sendo uma pessoa quase transformando em lobisomem.
Porra, apareciam uns caras com máscara de lobo, tentando roubar alguém, assaltar, matar. Isso eu achei meio... Mas tudo bem, eu entendo que era que eles queriam mostrar que o cara tava entrando numa treva ali, né, e tal, beleza. Mas eu achei meio aleatório. Podia ser outra coisa, podia ser uma viagem com lobo mesmo, com lobisomem, entendeu? Matando alguém e tal. Não tem muito sentido ter aqueles bichos ali do jeito que eles apareceram. Não tem, porque eles só aparecem ali umas caras de caveira bizarra, né, cara? É. Mas é isso, aí ele vai lá pro beco, tirando a hora do metrô ali, a única hora que a gente vê o lobisomem mais, assim, o rosto direito e tal, e... É mais o rosto, né, cara? É um lobo mesmo, né? O rosto e o dorso dele ali, as costas que você vê. Agora... Como que a polícia matou ele sem acertar a mulher, que é um mistério pra mim também, né? E a distância que eles atiraram, você viu? Porque eles dão um tiro, longe pra ele. Aí depois mostra, eles estão lá na puta que pariu do corredor, correndo pra pegar o beco. E a mulher no meio, né? Entre a polícia e o lobo. Porra. Mas é isso. Aí acabou, e lembra que você falou, né? Matou o último lobisomem que existia. Aí acabou, né? Acabou. Sim. Ô Ribas, não era o último lobisomem. Não era. Teve continuação esse filme aí? Teve. E, inclusive, vários filmes que nós vamos falar aqui, nessa nossa maratona de reassistir, pesquisando, a gente descobre remakes e continuações que eu nem sabia que existia. Motivos óbvios. Aspas, parênteses aqui, só uma porcaria. A continuação em Paris, né? Um lobisomem americano em Paris. Porra, cara, pra quê, né? Aí não precisava, né? Cara, eu assisti essa merda, eu lembro, mas eu vou pegar a sinopse aqui da Wikipedia. Serafine é a filha de um lobisomem que mora em Paris, onde a mãe dela e o padrasto tentam curá-la da licantropia, que herdou geneticamente. Mas nem tudo ocorre como planejado quando ela tenta se suicidar saltando da Torre Eiffel, sendo salva por Andy, um jovem americano que viajava com seus amigos pela Europa. Eles se apaixonam, mas ele se envolve em uma sociedade secreta de lobisomens, com uma droga capaz de transformar lobisomens sem necessidade da lua cheia. É uma merda. É horrível, é horroroso. Meu Deus, coisa rocambolesca. É horroroso. Até porque, nesse filme, eles já começaram a usar CGI na transformação. Ah, entendi. E a transformação nesse filme virou carne de vaca, porque tem toda hora e assim, saca? Aquelas toscas. Você já viu um meme de um cara que vai cortando assim, vai colando os tufos de pelo nele? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Esse filme é muito ruim. Muito ruim. Esse aí é de 97, né? Esse filme aí. De 97. E aqui, chamaram o John Landis pra dirigir essa sequência, convidaram ele de volta junto com o Rick Baker, e ele falou que não, que a história dele já tinha sido contada e aquele filme, ele não tinha como ter uma continuação, porque eles tinham matado o último lobisomem, isso foi dito durante todo o filme. O pessoal ofereceu uma puta grana pra ele e falou que ele não queria ter o nome dele associado a uma coisa tão horrível, igual ele tinha visto o roteiro, não tinha gostado, com a obra dele que ele considerava já clássica. Em 97, esse filme já tinha ganhado o status de cult, era referência. É, sim. Ele ganhou um Oscar, né, cara? Ganhou. Oscar de melhor maquiagem. Exato. Ele ganhou um Saturn Award também. Melhor filme de horror de 81. Então ele não queria se envolver nisso. Tá aqui, ó. Achei a declaração dele. Fiquei totalmente desapontado quando vi o filme. Achei horrível. Ainda bem que não participei daquilo. Nunca iria me perdoar. Pronto. Tá certo. Ele não quis se queimar, né? Pô, eu não preciso falar mais nada. Então, a gente vai indicar aqui porque existe, mas não assistam. É só curiosidade. Não. Eu não indico não, vê não. Cara, eu vou indicar porque tem a continuação. Mas eu tô indicando pra não assistir, se é que isso existe. Cara, mas olha só, raciocina comigo aqui. O primeiro filme, o Lobisomem Americano em Londres, ele termina bem, fechou, acabou, morreu. É uma história fechada. Então não precisa de continuação, então ignora. Ô Ribas, eu já falei que nós vamos falar disso várias vezes aqui. Poltergeist, Exorcista. Pô, tem um tanto de filme que não precisa ter continuação. Os caras que são dono da grana, eles não entendem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Ou será que cai? Great Scott. Não, aí você tá voltando no tempo, né, cara? Aí é o mesmo raio. Será? É, pô. Tá, isso também é papo pra um outro episódio. Agora, esse filme aí, cara, como eu falei no início, pra mim, até hoje é um dos melhores filmes de lobisomem, se não o melhor.
E ele trouxe, cara, várias coisas ali. A questão da maldição, da coisa demoníaca, zumbi. Trouxe um conceito de zumbi, que os caras, os espíritos que aparecem pra ele ali, do amigo e das outras pessoas que o lobisomem matou, são meio zumbificados, né? Apesar de serem espíritos e tal. É muito perturbador, cara, o filme. Agora, a gente não sabe também se são os espíritos mesmo ou se é uma alucinação do cara, né, cara? Também pode ser. Isso não é explicado também no filme, né? Eu acredito que só ele veja. Só ele vê. Isso com certeza. Mas, cara, eu acho muito bom esse filme. Ele tem essas coisas aí que incomodou, que a gente mencionou, né? Mas não, de maneira nenhuma, estraga o filme. E aí até hoje é bom, cara. Passou aí na regra aí dos 15 anos, né, cara? Passou. E agora que você me falou desse pedacinho aqui agora, o negócio, eu achei o furo no roteiro. O quê? Se olha só, o lobisomem matou o Jack e deixou o David vivo. Porque o David só tomou uma lanhada, né, cara? Ele não tomou uma... ele não foi destroçado, né? Foi uma arranhão na cara e uma lanhada no peito, que aliás ficou uma cicatriz maneiríssima. Ficou. Igual peito, a marca daquele gatinho bravo. Sim. Mas o meu ponto é que depois, quando ele mata as outras pessoas pra frente e elas aparecem, o amigo dele explica que todo mundo que o lobisomem matou volta pra atormentar ele. Por que o amigo dele tá atormentando ele se quem matou ele foi o lobisomem que morreu? Também não sei. Ficou esse furo aí. Tá vendo? Mas é porque o lobisomem morreu, né, cara? Pois é. Aí o amigo dele ficou. Eu não sei, preso, eu não vou criticar o filme por causa disso também, não. É só mais um detalhe. Não tira o brilho desse filme, que pra mim é um clássico. Então. É um filmaço. Melhor filme de lobisomem. Pois é. Então tá aí a indicação. Assistam, esse aí vale muito a pena. É claro que assim, é um filme datado, né, cara? Porque é um filme de 1981. Então tem coisa ali que talvez você vai achar tosco, né? A própria transformação, assim, da época. A transformação eu não acho tosca de maneira nenhuma. Não, eu já te falei que ela tá melhor que muita atual. Sim. Muito bom. Nossa indicação de hoje foi essa, Um Lobisomem Americano em Londres. Então fiquem de olho aí que nós vamos sempre aparecer com filmes clássicos, filmes que valem a pena ser vistos. Anos 80 e 90 tem muito filme bom mesmo. Eu arrisco dizer que foi a época de melhor safra de filmes desse estilo que a gente gosta, aventura, ficção, fantasia, terror. Então aguardem aí que vai vir muita coisa pela frente. E quem tiver alguma sugestão de filme e quiser deixar pra gente lá no Spotify ou no Instagram, fica à vontade. Quem sabe não vira um episódio aqui. Não é mesmo, meu malvado favorito? É isso aí, Mr. PH. Coitado, tô zoando o Jackson aqui, me amarro nele. Você sabe que o Jackson não tá aqui hoje, porque eu mandei mensagem pra ele e falei assim, Jackson, nós vamos gravar domingo Um Lobisomem Americano em Londres. Se você tiver assistido, me dá um toque, você participa da gravação. Ele não vê filme, né, cara? E pronto, ele não me respondeu. Aí já tira a minha culpa fora. Mas ele não tem essa parada de que ele não vê filme? Tem. Isso? Então, ele não vê filme, não adianta. Pois é, paciência. Mas é isso aí. Então vamos lá. Quem quiser ouvir mais histórias nossas aqui, tudo, tá aí, ó, podcast, eu acredito, se quiser. E lembrando novamente que esses episódios aqui vão ser extras, tá? Então, sempre que esse episódio sair, na mesma semana vai sair nosso episódio regular. Tranquilo? E caso vocês escutem tudo e fiquem sem nada, tem o Paranormal FM. É isso aí, eu vou estar gravando esses episódios de filme com PH aqui, e também se você quiser me ouvir um pouco mais, é só chegar lá no feed do Paranormal FM, que tem episódio toda semana, eu e o Léo, e é isso. É isso aí, valeu! Um lembretinho rápido pra todo mundo, vocês gostaram do episódio, querem mais filmes aqui, querem outros filmes comentados? Deem uma moral pra gente, entrem no nosso site, acredite se quiser, podcast.com.br, façam a sua assinatura, entrem no nosso grupo do WhatsApp, vem trocar ideia com a gente, discutir filme, ufologia, sobrenatural, e peguem também os episódios. Não gosta do Spotify, propaganda, precisa de internet? Lá você baixa tudo pro seu celular, sem problema nenhum, escuta onde você quiser, sem propaganda. E passando por lá, deem uma olhadinha nas nossas lojas. Tem uma loja lá de camisas, a Skinwalker, e tem nossa loja de esculturas, bustos de alienígenas, de figuras de filmes. Como eu falei aqui, mídia física, DVD, quem gosta tem algumas opções lá. Então, dê uma conferida, beleza? Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais filmes de terror, ficção e fantasia. E não se esqueçam que aqui nós só indicamos filmes bons. Acredite, se quiser.